The BRICS group is set to introduce a new currency backed by gold, in contrast to the credit-backed US dollar, with countries lining up to join the growing initiative. The Russian government has announced that it will launch a BRICS currency in August. This particular move would create essentially a parallel currency to the US as the world's reserve currency. The BRICS countries are planning to introduce a new trading currency which will be backed by gold. More and more countries recently expressed desire to join BRICS. Because of the role of the dollar and its ability to enable us to implement sanctions, there certainly is motivation in countries around the world to find an alternative. But I don't think that there is an alternative that could possibly displace that for the foreseeable future, including the one that you've mentioned. They've been working on this since 2006. So they've cloned the World Bank, they've cloned the IMF, they've got all these committees, they've been meeting for 17 years at this point, and now they're ready to unveil. Again, this will be the biggest shock in the international monetary system since 1971, when Richard Nixon suspended redemptions of dollars for gold. O desejo global de se afastar do dólar como moeda de reserva e meio de troca para o comércio internacional de bens e serviços não é novo. A diferença é que hoje isso passou de um ponto de discussão para uma realidade iminente em um período de tempo muito curto. No vídeo de hoje, mostraremos como um pequeno grupo de países em desenvolvimento, conhecido como BRICS, está lentamente pondo em prática um plano minimamente detalhado para aquilo que está sendo descrito como potencialmente o maior choque monetário dos últimos 52 anos, através da criação de uma moeda lastreada em ouro para destronar o império do dólar americano. O vídeo de hoje é patrocinado pela Morgantes Metais, uma empresa focada em oferecer metais e joias preciosas de alta qualidade a um custo acessível. No mundo de hoje, em que a perda do poder de compra se tornou uma constante, encontrar formas de preservar o seu patrimônio e se proteger das instabilidades geradas por políticas econômicas irresponsáveis se tornou uma necessidade básica. Ao longo da história, nenhuma classe de ativos mostrou melhor capacidade de realizar tal feito como os metais preciosos, e com a Morgantes Metais você descobrirá que comprar ouro e prata cabe no seu bolso, sendo a única no Brasil a vender barras de prata de 1 grão. Mais do que ouro e prata, na Morgantes você também encontrará joias diferenciadas, além de serviços como gravações a laser, purificação de metais preciosos e pedidos personalizados. Confira mais no site morgantes.com e use o cupom ECONOFÁCIL para ganhar 5% de desconto na sua compra. O BRICS não é um bloco econômico e nem uma organização militar, mas tão somente uma organização de países emergentes fundada em 2009 por Brasil, Rússia, Índia e China, e que em 2011 aceitou a África do Sul como membro. A intenção inicial dos 4 países fundadores era a de formar um clube político e assim converter seu crescente poder econômico em uma influência geopolítica. Rússia, China, Brasil e Índia são 4 dos 10 maiores países do mundo, tanto em extensão territorial, possuindo 30% da superfície seca da Terra e seus recursos naturais, quanto em termos populacionais, com uma população combinada de 3,2 bilhões de pessoas, ou 40% da população da Terra, bem como também em termos econômicos. Se usarmos a paridade do poder de compra para medir o PIB, China, Índia, Brasil e Rússia têm um PIB combinado de 55 trilhões de dólares, ou 40% do PIB global. Em termos militares, os 4 países estão dentre os maiores exércitos do mundo, com 3 potências nucleares, sendo que Rússia e China possuem 2 dos 3 maiores arsenais nucleares do mundo. Em todas as medidas, população, extensão de terra, produção de energia, PIB, produção de alimentos e armas nucleares, o BRICS não é apenas mais uma sociedade de debates multilaterais. Eles têm se apresentado cada vez mais como uma alternativa substancial à hegemonia econômica e política do Ocidente, liderada pelos Estados Unidos. Hoje, quase 15 anos depois de sua criação,
A aliança entre esses 5 países já representa uma parcela maior da economia global do que os países do G7, que é formada pelas 7 economias mais avançadas do mundo, segundo o FMI. O recente aumento da relevância econômica e geopolítica dos BRICS como grupo tem chamado tanta atenção que recentemente inúmeros países demonstraram interesse em fazer parte da aliança. Isso levou à adoção informal do nome BRICS Plus. Atualmente, 17 nações manifestaram interesse em ingressar na organização e outras 8 solicitaram formalmente a adesão. A maior parte desses países fazem parte da Organização para a Cooperação de Xangai, uma organização política, econômica e militar liderada pela China, e a União Econômica da Eurásia, um bloco econômico liderado pela Rússia. O ingresso desses países no BRICS seria a concretização de um esforço conjunto antigo para uma fusão entre os 3 blocos. A junção desses 3 blocos formaria uma gigantesca aliança comercial com o potencial de tornar as sanções ocidentais absolutamente sem sentido. Dentre os países que solicitaram formalmente o ingresso no BRICS, um em especial se destaca: a Arábia Saudita. Por mais de 50 anos, a Arábia Saudita foi o principal aliado dos Estados Unidos no Oriente Médio depois de Israel. Em um vídeo anterior, mostrei como um acordo forjado há mais de 50 anos entre os Estados Unidos e a Arábia Saudita, que garantia a exclusividade da compra de petróleo em dólares, manteve a posição da divisa americana como a moeda de reserva global. Entretanto, a relação entre os 2 países tem se deteriorado intensamente nos últimos anos. Por outro lado, a relação não apenas comercial, mas diplomática entre a China e a Arábia Saudita tem evoluído a passos largos, ao ponto de o país árabe ter solicitado o ingresso não somente no BRICS, mas também na Organização para a Cooperação de Xangai, além de estar prestes a aceitar o uso do yuan e de outras moedas para a compra de petróleo, quebrando assim o monopólio de décadas do dólar, o que definitivamente pode comprometer o status da moeda americana como a moeda de reserva mundial. Nesse sentido, o afastamento do dólar tem se tornado uma constante para os países que compõem os BRICS e os que estão em sua esfera de influência. Em outro vídeo aqui do canal, mostrei também como nos últimos meses esses países têm feito um intenso esforço conjunto para não mais usar o dólar em suas transações comerciais, fazendo acordos bilaterais para realizar transações em suas próprias moedas, como foi o caso recente do Brasil com a China, China e Rússia, Rússia e Índia, além de diversos outros exemplos. Analisando mais de perto, conseguimos perceber que nada disso é por acaso, e ao que tudo indica, esse é apenas o primeiro passo de um plano muito maior e minimamente detalhado, como veremos mais à frente. Esse movimento não se resume apenas às transações comerciais, mas ao próprio acúmulo de dólares em suas reservas. A Rússia há anos vem se livrando da influência do dólar. A China vem de forma constante diminuindo sua exposição ao dólar, assim como o Brasil, que, como demonstrei em outro vídeo, despejou no mercado 1/3 dos títulos da dívida americana que possuía em suas reservas nos últimos 4 anos. Por outro lado, desde a crise de 2008, os bancos centrais deixaram de ser vendedores líquidos de ouro para se tornarem compradores líquidos, e esse processo tem se acentuado bastante nos últimos anos. Em vídeos anteriores, mostrei também como desde o ano passado, os bancos centrais têm comprado mais ouro do que nunca, e a maior parte dessa demanda vem de países emergentes, com destaque para os países que compõem os BRICS, especialmente China e Rússia, apesar de que Índia e Brasil também têm comprado quantias significativas do metal amarelo. Como deixado claro, a intenção declarada do BRICS hoje é combater o domínio do dólar no sistema econômico global, e o que era objetivo parece ter se tornado uma obsessão após a expulsão da Rússia do sistema SWIFT. Sendo assim, desde o ano passado, declarações de Putin, Lula e outros personagens têm deixado claro que o grupo está de fato planejando o desenvolvimento de uma moeda comum para o bloco. No entanto, nas últimas semanas, têm surgido rumores daquilo que está sendo descrito como potencialmente o maior choque monetário dos últimos 52 anos, a criação de uma nova moeda lastreada em ouro. Tudo começou quando, no dia 6 de junho, sem citar fontes, o bilionário mega investidor Jim Rickards escreveu em seu site um texto em que afirma que o BRICS planeja anunciar em Durban, África do Sul, durante a conferência anual da Cúpula dos Líderes do BRICS, de 22 a 24 de agosto, a criação de uma nova moeda digital lastreada em ouro.
Quase um mês depois, no dia 3 de julho, o perfil do Twitter da Embaixada Russa no Quênia publicou uma mensagem afirmando que os países do BRICS estão planejando introduzir uma nova moeda comercial que será lastreada em ouro. 3 dias depois, no dia 6 de julho, a RT, uma rede de televisão de língua inglesa fundada e financiada pelo governo russo, divulgou uma reportagem em que afirmava que os BRICS planejavam anunciar uma nova moeda lastreada em ouro na próxima reunião do grupo em agosto desse ano. Oficialmente, isso é tudo o que se sabe até aqui. Mas extraoficialmente, uma pesquisa mais detalhada sobre o assunto nos revela maiores detalhes. Sergei Glaziev, economista russo e atual ministro da Integração e Macroeconomia da Comissão Econômica da Eurásia, trabalhou por anos como conselheiro econômico e pessoal de Vladimir Putin. Ao lado de Sergei Lavrov e Dmitry Medvedev, Glaziev é frequentemente mencionado como um potencial sucessor de Putin. Ao ler entrevistas e artigos escritos pelo próprio Glaziev, fica claro e evidente que, ao menos desde o início de 2022, não somente existe uma discussão, mas sim um projeto concreto levado a cabo por Rússia e China em torno da criação não só de uma moeda digital de Banco Central comum lastreada em ouro, mas de toda uma estrutura monetária alternativa ao dólar e ao sistema SWIFT. A ideia seria implementar tal moeda comum através da adoção pelos países que compõem os 3 blocos: a União Econômica da Eurásia, a Organização de Cooperação de Xangai e principalmente pelos países que compõem os BRICS. Tal moeda não seria uma moeda de varejo, mas seria utilizada para transações e conversível em ouro somente para os bancos centrais dos países que compõem os 3 blocos. O plano de ação de Glaziev consiste em 3 fases distintas. A primeira fase seria a troca do comércio em dólar por transações em moedas nacionais. Tal fato corroboraria a fala do vice-presidente da Assembleia Legislativa Russa, que em março deste ano afirmou que a transição para acordos em moedas nacionais é o primeiro passo para a instauração de uma moeda comum entre os países do BRICS. De maneira semelhante, a vice-presidente do Banco do BRICS, em entrevista a Bloomberg, afirmou na semana passada que, por enquanto, os membros do BRICS estão apenas pressionando pelo uso de moedas nacionais, afastando-se do dólar americano. Mas a criação de uma moeda comum para desafiar o domínio do dólar é de fato uma ambição de médio a longo prazo. Ainda nesse contexto, na cúpula de 2022, a China apresentou um relatório instando os países do BRICS a combater o domínio global do dólar através do aumento de laços comerciais e da limitação de suas dependências de um sistema financeiro dominado pelo dólar americano. A segunda fase seria a adoção de novos mecanismos de precificação de bens e serviços em detrimento do dólar. A terceira e última fase seria a substituição das moedas nacionais por uma moeda comum lastreada em ouro para realizar essas transações comerciais entre países, bem como de um mercado de títulos baseados nessa moeda. Neste momento, estamos na transição entre a fase 1 e a fase 2 do plano de Glaziev, e ao que tudo indica, estamos nos encaminhando rapidamente para a fase 3. Dados os últimos acontecimentos, é bastante possível que um anúncio sobre a nova moeda aconteça durante a cúpula em agosto, mas é provável que seja de natureza preliminar, e o ouro pode nem ser mencionado nesse estágio. Mas é fato notório que uma moeda lastreada em ouro não é somente uma teoria da conspiração ou um boato de internet. Uma moeda lastreada em ouro promovida pelo BRICS, mais particularmente por Rússia e China, é algo concreto e parece inevitável que aconteça em algum momento futuro. Ao que tudo indica, uma moeda comum do BRICS, lastreada em ouro, não decretaria o fim do dólar. Mesmo que o BRICS fosse desdolarizado, grande parte do mundo ainda usaria dólares, e a ordem monetária global se tornaria mais multipolar do que unipolar. De qualquer forma, não é provável que o reinado do dólar termine da noite para o dia, mas o sucesso de uma moeda lastreada em ouro certamente aceleraria a erosão de seu domínio. Se você gostou do conteúdo, então deixe o seu like, inscreva-se no canal e considere se tornar um membro do Econofácil. Assim você ajuda o nosso canal a crescer e o nosso conteúdo chegar a cada vez mais pessoas.